aí, curiosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gui Antunes e bem-vindos ao Casos do Mundo. E para iniciar esse quadro aqui no canal, eu escolhi um caso que chocou o Brasil em 2008, onde supostamente o pai, Alexandre Nardoni, joga a filha do sexto andar. Então vem comigo. Aos 17 anos de idade, Ana Carolina Cunha conhece Alexandre Nardoni, um aspirante à faculdade de Direito com o qual começa um relacionamento. Logo após o início desse relacionamento, a Ana Carolina engravida e mesmo antes da Isabela nascer, os dois se separam. E então, no dia 18 de abril de 2002, nasce a Isabela Nardoni. Ela recebia do pai Alexandre uma pensão de mais ou menos R$250 e, quinzenalmente, o pai tinha direito de pegar a filha para visita. Tempos depois, o pai começa um relacionamento com a Ana Carolina Jatobá, que também fazia direito com ele, e junto os dois têm 2 filhos. O Pietro, que na época tinha 3 anos, e o Cauã, que tinha apenas 3 meses. Os familiares da Isabela descreviam ela como uma menina doce que tinha muito carinho pelo pai e pela madrasta, e nunca descreveram nenhum comportamento de mal educação da menina. Inclusive, os dois, o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá, falavam que ela era uma menina muito doce em entrevistas que eles concederam na época para a imprensa. Porém, no dia 29 de março de 2008, o crime que chocou o Brasil veio à tona. Às 23h52, o Corpo de Bombeiros recebe uma ligação de uma pessoa identificada como João, que avisa sobre a queda de uma menina do 6º andar. Logo em seguida, policiais do 5º Batalhão são chamados, porém eles não demoram muito tempo para chegar até o local e encontram a menina ainda com vida. Os policiais afirmam que chegaram lá e encontraram a Isabela respirando, deitada de bruço na grama, porém ela aparentava estar em estado de choque. À 00h04, os bombeiros chegam e Isabela sofre uma parada cardíaca. Com isso, os bombeiros tentam reanimar a menina e a levam para a Santa Casa da Misericórdia, um hospital que ficava a 9 quilômetros do prédio, mas ela faleceu durante o trajeto. Logo após o ocorrido, não demorou muito para que tudo virasse um furdúncio e chegasse a imprensa e toda aquela coisa que vocês já sabem. E os primeiros a serem interrogados sobre o caso foram Alexandre, o pai de Isabela, e a Ana Carolina Jatobá, a madrasta da menina. A versão que o Alexandre conta para a polícia é a seguinte. Segundo ele, eles estavam passeando com as crianças e chegando no apartamento, os 3 estavam dormindo dentro do carro. Então, ele deixa as 2 crianças e a Ana Carolina no carro e sobe com a Isabela para o apartamento para deixar a menina dormindo. Logo em seguida, ele desce para ajudar a Ana Carolina com as outras 2 crianças. Porém, quando ele chega no apartamento com a Ana Carolina e as 2 crianças, ele encontra a porta do apartamento completamente arrombada. E indo em direção ao quarto onde a Isabela estava dormindo, ele encontra a grade de segurança cortada. E quando ele olha para baixo, ele vê o corpo da menina já estendida no chão. Então, vendo essa cena, ele desce transtornado, segundo alguns vizinhos, gritando, dizendo que o apartamento dele havia sido invadido. Então essa foi a versão do Alexandre contada para a polícia e em seguida começaram as investigações. E o primeiro ponto questionado pela polícia foi de que eles não ligaram em nenhum momento para bombeiro, para socorro e etc., depois que eles viram o que havia acontecido. E a resposta deles foi de que a primeira coisa que eles fizeram foi ligar pro pai da Ana Carolina e pro pai do Alexandre, porque segundo eles não é de costume da família ligar para socorro quando algumas questões de emergências desse tipo acontecem. E então, seguindo a versão do Alexandre e da Ana Carolina, começam as investigações. Os policiais começaram seguindo o que eles disseram, né? Que era uma questão de arrombamento. E entrando no apartamento, eles encontram o apartamento totalmente bagunçado. Porém, não era uma bagunça de quem estava procurando joia ou dinheiro, e sim uma bagunça de quem não limpava a casa mesmo. E dentro do banheiro eles encontram várias fraldas no chão, como vocês podem ver nessa foto, porém havia um balde com uma única fralda de pano dentro, como se a fralda tivesse sido lavada. E então, ao ver essa cena, logo de cara, quando os policiais entram dentro do apartamento, eles já começam a acreditar que a história dos dois pode ser mentira. E aí começa uma investigação mais a fundo de fato. Quando saiu o laudo dos legistas, eles concluíram que a Isabela teria sim capacidade de sobreviver a uma queda do 6º andar, porém ela apresentava vários sinais de violência no corpo, incluindo um sinal de asfixia e também um sinal na testa que poderia ter sido causado por uma chave ou por um anel. Então, levando isso em conta, começam a investigar a vida do casal e perguntando para vizinhos e vendo todo o histórico dos dois, eles percebem que eles tinham sim um histórico de briga. Inclusive, durante essa investigação dos dois, descobrem que a madrasta, Ana Carolina Jatobá, já teria prestado um boletim de ocorrência contra o próprio pai e também que o Alexandre já teria ameaçado de morte a mãe da Ana Carolina, mãe biológica da Isabela.
Então, após descartarem a hipótese de roubo e de que também a própria Isabela teria se jogado, até porque ela não teria como cortar a grade sozinha, sem a ajuda de um adulto, os policiais começam a investigar mais a fundo o apartamento. E jogando alguns produtos químicos no chão, eles percebem logo na entrada do apartamento várias gotinhas de sangue e perto do sofá uma pocinha de sangue. E com alguns testes eles conseguem provar que o sangue é da Isabela. Porém, durante a investigação, os peritos começam a se questionar, porque existe sangue no apartamento, mas não existia sangue no elevador, não existia sangue no corredor ali, né, que dava acesso ao apartamento. E então eles começam a investigar mais a fundo. E então eles decidem ir até o carro para investigar o carro. E dentro do carro eles também conseguem encontrar mais alguns vestígios de sangue, que logo após algumas perícias foi identificado como sangue da Isabela também. Então, os investigadores começam a unir as peças e chegam na hipótese de que, dentro do carro, a Isabela se encontrava atrás do motorista. Então, aquela marquinha que existia na testa dela, que poderia ser causada por um anel ou por uma chave, teria sido cometida pela Ana Carolina Jatobá, que no momento de raiva, ou sei lá, se a menina estava chorando muito, não se sabe, ela acabou agredindo a menina, o que causou o ferimento na testa, e é dali que o sangue e as gotinhas de sangue do chão teriam saído segundo as investigações. Então, percebendo aquilo, o Alexandre teria usado uma fralda de pano para estancar o sangue e levar a menina até o apartamento. Então é por isso que a gente não vê gotinhas no chão durante o trajeto, no elevador e no corredor que leva até o apartamento, porque o Alexandre estaria estancando o sangue da testa com a fralda e também segurando a boca da menina para que ela não chorasse, porque foi encontrado também marcas na boca da menina. E então, chegando no apartamento com a Isabela no colo, ele tira a fralda que estava estancando, e é por isso que a gente consegue ver as marcas de gotinha de sangue com a distância de um passo de uma pessoa adulta. E chegando próximo ao sofá, ele arremessa a Isabela no chão, e é nesse momento onde ela quebra o osso do rádio, segundo os legistas, e também o osso da bacia. E segundo os investigadores, nesse momento a Isabela se encontrava de bruço encostada no sofá, porque existia vômito na camiseta que ela estava usando e também sangue na calça. E também, segundo eles, é nesse momento que acontece a asfixia causada pela Ana Carolina Jatobá. Enquanto isso acontecia na sala, o Alexandre pegava uma tesoura e cortava a grade de proteção da janela do quarto onde os filhos do casal dormiam. E então, após concluir isso, ele pega a Isabela no colo, a leva até a janela, segurando pelas duas mãos. Primeiro, ele solta a mão esquerda e depois a mão direita. E os legistas concluíram isso através dos rastros que a menina deixou na parede. Para comprovar tudo isso, foram feitas várias investigações, inclusive uma reconstituição onde os dois, por direito, se negaram a participar. Inclusive, nessa reconstituição, esperava-se a presença dos dois, porque às vezes quem tá naquele momento consegue dar informações que os peritos não conseguem descobrir sozinhos. Porém, como vocês já sabem, eles se negaram a participar dessa reconstituição. Então, após uma investigação minuciosa que o Brasil inteiro acompanhou, não restava mais dúvidas para a polícia e nem para os peritos. Os dois haviam sim matado a Isabela e jogado a menina do 6º andar. Então, em 2010, quase 2 anos depois do ocorrido, os dois são levados a julgamento. E eles chegam separados ao Fórum de Santana em 2 comboios e permaneceram isolados até o fim do julgamento. A mãe da Isabela foi impedida de ver o júri, o que deixou todo mundo assim, de boca aberta, né? Porque como é que a mãe da menina vai ser impedida de ver a justiça sendo feita? O primeiro a depor foi o Alexandre, e ele pediu para virar a cadeira dele de frente pro júri. E ele manteve toda a primeira versão que ele contou, porém ele disse que não falou que existia uma terceira pessoa no apartamento. O depoimento dele durou 4 horas e logo em seguida começou o depoimento da Ana Carolina Jatobá. Criminólogos que acompanharam o julgamento disseram que logo na primeira pergunta a Ana Carolina começou a chorar e se dizia inocente do começo ao fim. Quem acompanhou o julgamento também disse que em momento nenhum Alexandre deixou escorrer uma lágrima ou que ele demonstrava ter a garra dos inocentes, que é quando alguém quer provar ser inocente e tudo mais. Então, após 5 dias de julgamento, o Alexandre foi condenado a 31 anos e a Ana Carolina a 26 anos de prisão. Hoje, o Alexandre se encontra em regime fechado e a Ana Carolina Jatobá em regime semiaberto, que é aquele que dá uma liberadinha lá de vez em quando. E segundo o promotor que acompanhou o caso, ele tem quase certeza que tudo o que aconteceu foi fruto do ciúme da Ana Carolina. Agora eu vou contar pra vocês uma curiosidade que eu achei pesquisando mais sobre o caso, que foi numa reportagem da Record, onde o Rogério Pagnari, que foi um jornalista que acompanhou todo esse caso, escreveu um livro falando sobre alguns erros que a perícia cometeu durante essa investigação. Um dos pontos que ele levanta nesse livro e nessa reportagem é o ponto da mesa de passar.
Segundo as investigações, a mesa de passar, como vocês podem ver aí nessa imagem que eu tô colocando na tela, estaria do lado da mesa. Porém, nessa foto que estava no inquérito, consta que a tábua de passar estava no sofá. Então, segundo o Rogério, os policiais ou alguém teria mexido na cena do crime. E o Rogério também diz que durante uma conversa com o médico legista, que foi o responsável por fazer a perícia no corpo da Isabela, diz que ele não acredita que a Ana Jatobá teria feito a esganadura na Isabela. Eu vou deixar tudo linkadinho pra vocês, as minhas referências aqui embaixo, pra vocês irem conferir depois. Inclusive essa reportagem, se você se interessa por esse caso, é muito bacana que você vai assistir. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero sempre estar trazendo mais casos pra vocês. Então se vocês gostaram, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal pra me acompanhar e ver os próximos casos. E me seguir também nas minhas redes sociais, que vai estar tudo linkadinho aqui embaixo e também aqui no vídeo, se vocês quiserem assistir. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!